Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei as faces de Deus? Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha vida, a minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som de harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? O responsório de hoje é o Salmo 41 e nos lembra que, na natureza da nossa criação, nós, antigamente, quando fomos criados, nós víamos a face de Deus. Toda hora, toda tarde, Deus vinha visitar a sua criação. Adão e Eva tinham essa graça, de ver a Deus face a face. Mas perdemos tudo isso por inveja do demônio, Satanás, que influenciou Adão e Eva. E agora o homem, sob influência de Satanás, continua vivendo a inveja como a raiz daquele pecado original. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Quando morrer batizado, vivendo meu batismo em Jesus Cristo, no dia da minha morte, poderei então ressuscitar de novo, ressuscitar, e agora, com a graça do nosso Senhor Jesus, ver Deus face a face. Reflexão do dia 13 de março de 2023, terceira semana da Quaresma, segunda-feira, cor litúrgica roxo. Santo do dia: Santos Rodrigo e Salomão, eles são irmãos, homens com virtude cristãs. O ano é 711, em torno dos anos 800, quando há uma invasão da cultura do Islã na Europa. E na Itália, uma determinada região, eles constituíram ali uma nação. E o Santo Rodrigo e Santo Salomão tinham um terceiro irmão que se converteu ao Islã. E eles viviam brigando, os dois irmãos, e sempre o Santo Rodrigo ali apaziguando a briga entre Salomão e o seu irmão. Mas num dia desses, acabando de brigar lá, o Rodrigo foi atingido e acabou desmaiando. O seu irmão, então, que teria se convertido à fé do Islã, colocou-o na carruagem do seu pai e rodou a cidade toda, falando que o padre Rodrigo, teria então se convertido ao Islã. Bom, assim que ele acordou, ele negou toda essa situação, mas toda a liderança da fé islâmica que dominava com seus exércitos também aquela região, entenderam que aquilo foi uma brincadeira de mau gosto e levaram Santo Rodrigo e Salomão, que eram cristãos, ao cárcere. E lá eles foram martirizados por ter brincado com a fé islâmica. Assim, então, Santo Rodrigo e Salomão deram testemunho de fé em Jesus Cristo. Mas fica aí o ensinamento, Acho que uma coisa tão séria como religião não deve ser colocada em tom de brincadeira. Pela virtude dos mártires de Córdoba, peço a graça de não mais trair Jesus Cristo com atos infantis, palavras e pensamentos inconsequentes, que eu seja fiel até os últimos momentos da minha vida. Santos Rodrigo e Salomão, intercedei por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em 2 Reis, de capítulo 5, de 1 a 15. Naqueles dias, Naamã, general do exército da rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu vitórias aos arameus. Mas esse homem valente, guerreiro, acabou adquirindo a doença da lepra. Era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativo uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra. Então veja que um testemunho de uma mulher que foi levada como
escrava, testemunhando o poder de Deus que acontecia lá no povo de Israel, e falava do profeta. Naamã foi então informar ao seu senhor. Uma moça do país de Israel me disse isto. Disse-lhe ao rei Aram: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta e dizia: quando receberes essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures de sua lepra. O rei de Israel ficou então completamente desequilibrado. Tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar morte e vida a alguém, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei estava desesperada e havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibais que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos, carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficará limpa. Naamã, irritado, foi embora, dizendo: eu pensava que ele iria me receber, e que invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e me tocaria com a sua mão o lugar da lepra, e me seria então curado. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Fartá não são melhores do que todas essas águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, meio que contrariado, mas fez, conforme o homem de Deus lhe tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. O Evangelho está em Lucas, capítulo 4, de 24 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, e sabemos que Nazaré é a sua cidade, onde ele cresceu, onde tem ali sua família. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jesus está dizendo isso porque anteriormente, ao ler uma profecia, ele estava falando sobre si mesmo. Esta profecia se cumpre. Ele seria o Messias, que seria anunciado pela palavra de Deus e pela boca dos profetas. No versículo 25 ele fala: de fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva em Serepta, em Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio, conforme nós acabamos de ler ali na primeira leitura. Isso tudo porque o povo em Nazaré, quando Jesus se revela, o Senhor, o Messias, o Jesus, conforme as profecias, eles se escandalizaram, não aceitaram. Alguns falaram para matar Jesus. Aliás, até tentaram matar, Até tentaram levá-lo ao monte e de lá jogar Jesus fora, Jesus abaixo. Mas justamente fica aí registrado
que as pessoas, por inveja, por pura inveja, como nós falamos no salmo inicial, por pura inveja de Satanás, porque o homem via Deus face a face, ele influencia toda a humanidade ao pecado. E nós agora acabamos perdendo essa virtude, né? Mas aqui Jesus está falando para seu povo, e também por inveja, essa mesma inveja que levou Caim a matar a Abel, esta mesma inveja que fez com que houvesse uma divisão entre os irmãos Ismael e Jacó, que acabou dando essa confusão toda de religião no mundo inteiro. Esta mesma inveja que fez com que os 11 irmãos de José planejasse a morte do seu irmão por inveja. E esta mesma inveja que está dividindo o mundo até nos dias de hoje. Isso que está acontecendo lá em Nazaré. Como que pode uma criança que nós vimos crescer, pobre, e filho de José, de Maria, como é que pode ele agora se proclamar Senhor e Deus, o Deus encarnado, o Messias, o Jesus esperado? Né? Então, esta é a inveja. Então é por isso que Jesus está falando. No tempo de Elias, choveu, ficou sem chover vários tempos. Houve grande fome, mas havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Sarepta e da Sidônia, quer dizer, numa região diferente de Israel. E também no tempo do profeta Eliseu tinha muitos leprosos. Contudo, nenhum deles foi curado, e sim Naamã, o sírio, também um homem pagão que veio buscar a graça. Então, mas o povo ali não aceitava muito os profetas. Versículo 28. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram até um alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-la no precipício. Muito bem, muito semelhante ao que Satanás fez, né? Levou também Jesus ao mais alto do monte e também pediu para que ele se jogasse lá, né? Alegando que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, que os anjos do Senhor lhe protegeriam. Veja que o sentimento de inveja faz com que o povo em Nazaré tome a mesma atitude de Satanás. Levaram Jesus ao monte para de lá precipitá-lo, para de lá lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras do Senhor possam, então, trazer ao nosso coração a realidade de que nós vivemos refém da inveja, que nós, cada vez que nos distanciamos do Senhor, acabamos fechando o nosso coração. Muitas vezes o próprio Senhor está falando na nossa família, através dos nossos pais, através de algum irmão, através até dos nossos filhos, parentes, mas nós estamos fechados. Se esta profecia sobre a nossa vida, se esse dizer sobre a nossa vida tivesse vindo de alguém muito distante de nós, talvez agora a gente estaria dando alguma confiança ou algum sentido para a nossa vida por aquela profecia que aconteceu sobre nós, mas como é gente de casa, nós não damos valor nenhum. Isso aconteceu no tempo de Jesus, acontece nos dias de hoje. Então, a Santa Liturgia da Palavra vem nos alertar para que estejamos firmes no propósito de ouvir a Deus e de aceitar o mover de Deus na nossa vida, assim como aconteceu com o Naamã, por exemplo, um oficial, que ele, através do profeta, um ato tão simples, né, mergulhou 7 vezes e acabou sendo curado. E que todos nós possamos também ouvir então aquele que se aproxima de nós com conselhos e fazer os 7 mergulhos também, que é a nossa, Deus tirando de nós toda a nossa vaidade, que possamos exercitar a humildade diante do Senhor. Pedimos a Deus então que derrame sobre nós um espírito firme e determinado, como deu aos santos Rodrigo e Salomão,
em meio às suas dificuldades e perseguição, quando dentro da família foram rejeitados também, tiveram firmes e aceitaram o martírio no Senhor. E que se cumpra na nossa vida o Salmo 41. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Me mantendo firme na minha direção do batismo em Jesus Cristo, até o dia da minha morte. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um profeta do Senhor e multiplique essa pregação através das suas redes sociais. Visita a nossa página lá no YouTube, marca lá, dá um joinha, se cadastre lá, passa a seguir a gente para que possa aí multiplicar também o número de visitas na página e assim a palavra de Deus alcançar novos corações. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.